Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de Direito, Ética e OAB, tema prerrogativas, as prerrogativas do advogado. Conceito: são os direitos do advogado em virtude da função que exerce. Então as prerrogativas elas existem não tanto pelo advogado, mas pela proteção social ao cidadão. É necessário que o advogado goze dessas prerrogativas para que melhor defenda os interesses do povão, do povo, de todos. Hierarquia e subordinação: não existe hierarquia entre juiz, membros do Ministério Público e advogado. Não vai existir hierarquia. Na audiência o juiz está presidindo, mas não há subordinação dessas partes aqui. Liberdade de exercer a profissão em todo o território nacional. O advogado pode exercer a sua profissão em todo o território nacional, mas é claro, se for exercer em mais de uma sessão, tem que haver inscrição suplementar para cada uma delas. Inviolabilidade. Inviolabilidade do escritório ou local de trabalho. Às vezes você não tem escritório, mas você separa um local, até mesmo sua casa, você usa como se fosse um escritório onde você trabalha. Instrumentos de trabalho, tudo aquilo que você usa, computador, agendas, estante de arquivos. Correspondência escrita, eletrônica e telefônica, também é a inviolabilidade, isso aí. Pode. Tem que ter também relação com o exercício da advocacia, porque às vezes você tem um e-mail pessoal para de compras. Eu, por exemplo, tenho um e-mail que eu só uso para compras. As compras vêm nesse e-mail. Então, ali não tem nada a ver com o exercício da advocacia. Requisitos para violação. Para se poder violar as prerrogativas, deve haver indício de autoria e materialidade da prática de crime por parte do advogado. Tem que haver decisão motivada, tem que ser decisão judicial. Expedição de mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado, ou seja, tem que haver um mandato de busca e apreensão de algum objeto. Tem que ser específico, tem que detalhar que objeto que é, o que vai se buscar no escritório, por que está sendo buscado, ou seja, tem que ser bem detalhadozinho o mandato. Não basta apenas o mandato para entrar no escritório e investigar qualquer coisa. Busca e apreensão com presença de representantes da OAB. Então qualquer busca e apreensão vai ter que ter a presença de um representante da OAB, até para garantir aí os excessos, contra os excessos. Redação é a utilização de documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado. Então o órgão que foi ali e tomou posse de alguns dos documentos não pode utilizar ele nas mídias, certo? Não pode utilizar esses documentos, nem mídias, nem objeto pertencente a clientes do advogado averiguado. Demais instrumento de trabalho que contém informações sobre clientes, mas não pode violar isso aí. A exceção é partícipes ou coatores pela prática do mesmo crime que deu causa à quebra da inviolabilidade. Então, se na ação, vamos supor, uma ação criminal contra o advogado, inclui também um dos clientes dele, aí sim a busca e apreensão pode sim atingir alguns documentos aí próprio do seu cliente que esteja ali guardado. Comunicação com cliente preso. Direito aí, advogado, é se comunicar com o direito de cliente preso. Essa comunicação deve ser pessoal e reservadamente. Ele tem o direito de se comunicar reservadamente, sem ninguém lá na sala, só os dois. E mesmo sem procuração, não é necessário procuração. Chega no presídio, quero falar com
preso tal e não é necessário procuração. Presos, detidos ou recolhidos de estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Então abrange tudo isso aí, essa comunicação. Tanto faz se é estabelecimento militar, ou civil, ou administrativo. No caso aí da prisão administrativa do militar. Então, essa comunicação, esse direito de se comunicar com o preso, dessa forma, pessoa é reservada, sem procuração, abrange todas essas áreas aí. Prisão em flagrante do advogado. Por motivo ligado à profissão. O crime, essa prisão tem a ver com motivo ligado à profissão. Tem que ter a presença do representante da OAB na lavratura do auto. Prendeu lá em flagrante, na hora que vai lavrar o auto de prisão em flagrante, tem que ter a presença do representante da OAB se o motivo for ligado à profissão. Na falta do representante da OAB, é nulidade dessa lavratura. E quando for a prisão em flagrante por motivo ligado à profissão, só pode em crime inafiançável. A prisão só pode ser feita em crime inafiançável. Agora, por motivo não ligado à profissão, deve haver apenas a comunicação expressa na seccional da OAB. Coisa aqui falhando um pouco, mas vamos lá. Prisão cautelar. Prisão cautelar do advogado, ele tem direito a estar em sala de estado maior, com instalações e comodidades condignas. Na falta dessas instalações e comodidades condignas, ele tem direito à prisão domiciliar. O advogado tem ingresso livre nas salas de sessões dos tribunais, mesmo ali, além dos cancelos que separam a parte reservada aos magistrados, ele pode dirigir-se ali próximo ao magistrado. Nas salas de dependência de audiência, secretarias, cartórios, oficiais de justiça, serviços notariais de registro, no caso das delegacias e prisões, mesmo fora da hora do expediente e independentemente da presença de seus titulares. Ele também tem ingresso livre em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público, onde deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional, dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado ali. Qualquer assembleia ou reunião que participe ou possa participar o seu cliente ou perante o qual este deva comparecer, desde que munido de poderes especiais. Nesse caso ele vai participar de uma assembleia ali onde tem que ir um empregado, ele teria o direito, desde que munido de poderes especiais. Pode permanecer sentado ou em pé e retirar-se nesses locais independentemente de licença. Os locais acima, independentemente de licença, ele pode ficar de pé, sentado e se retirar desses locais. O acesso a magistrado, o acesso do advogado aos magistrados, o advogado tem direito que seja feito diretamente nas salas e gabinete de trabalho, não depende de horário marcado ou outra condição, apenas observar a roda de chegada, porque tem outro advogado lá conversando com isso, não vai interromper, né? Aquela velha história de que o direito de um começa onde termina do outro. Então, dá respeito ao primeiro advogado ali, que é também o direito dele. Sustentação oral em processo e recurso. Somente quando houver previsão. Se houver previsão naquela ação de sustentação oral, aí sim é o direito dele. O uso da palavra. O advogado tem direito de usar a palavra pela ordem em qualquer juiz ou tribunal, para interromper alguma coisa que ele esteja concordando, mediante intervenção sumária, para esclarecimento de equívoco ou dúvida surgindo em relação a fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamento,
para replicar a acusação ou censura que lhe forem feitas. Vou usar a palavra nesses termos aí. Reclamação verbal ou escrita. Tem direito de fazer uma reclamação verbal ou escrita perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade contra inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento. A postura ao falar. Ele pode falar sentado ou em pé, em juízo, tribunal ou órgão de deliberação coletiva da administração pública ou poder legislativo. Então, qualquer lugar desse ele pode falar sentado ou em pé. Exames de autos de processo. Então, o advogado tem direito a examinar autos de processo findos ou em andamento. Tem um terminado que já encerrou o processo, ele tem direito de ir lá examinar. Já arquivou, ele tem direito de pedir desarquivamento e examinar autos. Então, pode ser findos ou em andamento. Não exige procuração quando não sigilosos. Se o processo não for sigiloso, ele não precisa de procuração, e se for sigiloso, ele vai precisar da procuração. Qualquer órgão do Poder Judiciário, Legislativo e Administração Pública. Ele pode copiar e tomar apontamentos. Pode tirar cópias ali, tirar xerox, fotografar. No caso, hoje está muito comum isso, a gente vai com o celular, fotografa ali algumas partes que interessam. Ou leva um livrinho, um caderninho, faz algumas anotações apenas, é a critério do advogado. Exames de autos de investigação. Então, qualquer instituição responsável por reconduzir a investigação, mesmo sem procuração, qualquer natureza dessa investigação, findos ou em andamento, esses autos, finalizados ou não, ainda que conclusos a autoridade. Copiar e tomar apontamentos, da mesma forma ali, eu expliquei. Autos de flagrante de investigação, pode ser então autos de flagrante de investigação. E a necessidade de procuração é somente se for sigilosos, esses autos. E pode haver delimitação do acesso às provas. Tá? Nesses autos pode haver uma delimitação do acesso às provas se os elementos da prova for relacionados a diligências que estejam em andamento, ainda não documentadas nos autos, e risco, ou que gere risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. Ou seja, tem que ter as três. Diligência esteja em andamento, ou seja, ele não vai ter acesso às provas se os elementos dessa prova estiverem relacionados a diligências que estejam em andamento, ainda não documentados em auto, e que também você tenha risco de comprometimento da eficiência, eficácia, da finalidade dela. Tem que ter as três. Se tiver apenas, não tiver em andamento, mas tiver risco de eficiência, já não, tem que ter esses três requisitos para que o advogado não possa cercear ali o acesso às provas. E também determinado pela autoridade competente. A autoridade competente determinou que aquele ali não, caso juiz, né? Não pode ter acesso momentâneo, aí não poderá. Consequência da violação às prerrogativas. Se houver alguma violação às prerrogativas do advogado, aquele que violou vai ter responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade. Isso inclui o fornecimento incompleto dos autos, que às vezes você chega ali para examinar a rota e te passar algumas páginas, né? Você está violando a prerrogativa. Também o fornecimento de auto em que houve a retirada de peças já incluídas do caderno investigatório, ou seja, você forneceu incompleto ou forneceu algum auto que foi retirado algumas peças também. Fere aí a prerrogativa. E o advogado ainda poderá requerer o acesso aos autos ao juiz competente. Se ele percebeu, né, que forneceu a ele os autos incompletos, ele pode ir ao juiz e pedir que requerer aí o acesso a esses autos, sem, claro, deixar de poder responsabilizar ali criminalmente a autoridade.
Vista de processos e direito de retirada. Então, outra prerrogativa do advogado é ter vistas a processo e retirá-lo, tanto processos judiciais ou administrativos, qualquer natureza, cartório ou repartição pública, e deve obedecer os prazos legais. Tem que devolver, pode ficar a vida toda com o processo. As exceções são os processos de segredo de justiça, exigência de documentos de difícil restauração. Existência de documento de difícil restauração, às vezes você tem um processo muito velhinho lá de anos, você pega nele e ele já quebra. Então, aí nesse caso é difícil, pode haver uma medida para, senão, retirar esse processo do cartório. Circunstância relevante de permanência no local, às vezes já está para ser julgado, não dá mais para retirar. Não tem como. Penalidade por não devolução dos autos no prazo, só fizer depois de intimado. Então o advogado fica ali com o processo além do prazo, só devolve depois que intimar ele. A penalidade válida até o final do processo. Se houver alguma penalidade, o juiz pode penalizar ele, não deixar ele mais tirar o processo. Aí agora, a partir de agora ele não tira mais o processo até o final. Pode haver essa penalidade. Retirada dos autos dos processos findos, processo que já se encerrou, é permitido mesmo sem procuração, o prazo é 10 dias. As exceções, se for processo de segredo de justiça, que no caso tem que ter procuração, documento de difícil reparação, está lá arquivado, eu já expliquei, não tem como retirar, você vai estragar ele. Os papiros, circunstância relevante, que aí o tribunal, o juízo que vai decidir. Penalidade por não devolução dos autos no prazo e só fizer depois de intimado. Então, se ele extrapolou o prazo e só devolve depois de intimado, ele vai, mesma coisa ali, no caso já terminou o processo, então ele não vai poder retirar novamente. Desagravo público. Então, o desagravo público, direito do advogado, mas o direito da profissão, que vai ser algo que será para a profissão, não somente ao advogado ali que foi ofendido, porque a ofensa ao advogado no exercício da profissão ou em razão dela. Não é ofensa pessoal. Se houver apenas ofensa pessoal, deve-se arquivar o pedido. Se verificar ali que há apenas a ofensa pessoal à pessoa do advogado, então arquiva-se. Tem que ser uma ofensa ao advogado como relação à sua profissão. A ofensa tem que ultrapassar o advogado e chegar também a todos, a profissão em geral. Depende de concordância do advogado, então se descobrirem que o advogado foi desagravado, alguém pode se iniciar o processo de desagravo sem ele concordar. Porque, como eu falei, não é um desagravo do advogado, mas o desagravo da profissão, dos advogados. A competência do desagravo é da diretoria ou conselho da subseção. E se lembra da primeira aula, a competência da subseção era justamente cuidar das prerrogativas do advogado. Então, deve haver representação do conselho seccional para que a subseção abra processo de desagravo. O Conselho Federal também pode fazer o desagravo se houver alguma ofensa ao Conselho Federal, ao presidente do Conselho Seccional, no exercício das atividades de seus cargos. Também quando se revestir de relevância e grave violação à prerrogativa do advogado. Então, se for uma grave violação, o próprio Conselho Federal pode abrir aí esse desagravo. Se for algo grandioso, muito grave mesmo, para uma ofensa grandiosa, aí nesse caso o próprio Conselho Seccional pode abrir o desagravo. Uso de símbolos privativos. Seria aí a deusa Temis, balança, a beca. Então quem pode fazer uso desses símbolos é somente os advogados. Recusa em depor como testemunha. O advogado pode recusar a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar. Um processo que ele já
já advogou naquela causa e por algum motivo ele entrou outro advogado no lugar dele, ele saiu, não tá mais. Então ele pode se recusar em depor se ele for convocado para fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado. Ele pode se recusar. O cliente já foi meu cliente, eu já te conheço, tem umas coisas que me foram reveladas e, na época, e que faz parte, né, ligado ao processo, eu não posso depor. Sobre o fato que constitui sigilo profissional, também pode ser recusado depois, for convocado, e mesmo com autorização do cliente. Tá? Mesmo se o cliente autoriza ele pode ir lá, pode falar se você quiser, ele pode se recusar. Imunidade penal do advogado. Então o advogado possui aí imunidade penal, no caso aí de injúria, difamação, desacato. Não constitui aí injúria, difamação, desacato qualquer manifestação de sua parte, juiz ou fora dele, no exercício da profissão. Então o advogado tem direito aí a falar, a reclamar, desde que não seja injúria, difamação ou desacato. E qualquer manifestação de sua parte, juiz ou fora dele, não pode constituir injúria, difamação ou desacato. Está no exercício da profissão. O excesso, claro, vai haver sanções disciplinares, sempre há um excesso. Então as suas palavras e atos, né, o advogado está imune, né, e não se vai poder questioná-lo sobre injúria, difamação. Ele está exercendo a profissão, né? Se ele está no processo contra um cliente, contra outro, claro, em sua ação ele vai ter que relatar fatos contra aquela pessoa para ganhar a ação, e aí não será constituído injúria, difamação, desacato, esses atos. Salas especiais. Então aí o direito às salas especiais. O Poder Judiciário Executivo tem o dever de instalação de salas especiais. Os tribunais aí, e no próprio Executivo deve haver salas especiais para os advogados, juizados, fóruns, tribunais, delegacias de polícia, presídios. Esses locais aí, o Poder Judiciário Executivo deve instalar salas especiais para advogado. Permanentes. O uso assegurado aí à OAB. Esse uso somente à OAB. A OAB, os advogados somente o uso e não controla a sala. Tá? A OAB não tem controle sobre a sala, somente o direito de uso para os seus advogados. Assistência a clientes investigados durante a apuração de infrações. O impedimento a assistir os seus clientes gera nulidade absoluta aí na investigação, depoimento e todos os elementos investigatórios deles decorrentes ou derivados. Então, se ele não puder assistir o seu cliente investigado nesses atos, o cesseado vai haver nulidade absoluta. Então ele tem direito de apresentação de razões e quesitos. Direitos da advogada. Advogada gestante, ela tem direito de entrada em tribunais sem ser submetida a detector de metais e aparelho de raio-x, reserva de vaga em garagem nos fóruns dos tribunais, preferência na ordem das sustentações orais e das audiências a serem realizadas a cada dia mediante comprovação de sua condição. Advogada lactante, ela que já ganhou neném e está amamentando, acesso a creche onde houver o local adequado ao atendimento das necessidades do bebê. Preferência na ordem das sustentações orais e audiências a serem realizadas a cada dia, mediante comprovação da sua condição. Adotante ou que der à luz, os mesmos da lactante,
e sustentação de prazos processuais quando for a única patrona da causa, desde que haja notificação por escrito ao cliente. A duração desse direito é enquanto perdurar, respectivamente, estado gravídico ou período de amamentação para gestante e lactante. Adotante ou que der à luz tem 120 dias. Suspensão de prazos processuais para adotantes ou aquela que der à luz vai ter o direito aí de ter os prazos processuais suspensos por um período que é de 30 dias. Então chegamos ao final de mais um vídeo, mais um capítulo, são as prerrogativas do advogado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.